Depois de um acolhimento desses, né, gente, fica mais fácil a gente trabalhar um tema tão necessário, tão palpitante a cada um de nós. Estou vendo aí alguns... É sempre muito bom rever os amigos de Colatina, sempre muito bom. A sociedade humana, ela passou por diversas situações, sobretudo a sociedade que vive na Terra, nesse nosso planeta azul. Depois de uma antiguidade de abusos, quem não lembra das aulas de história, de Calígula, que nomeou o seu cavalo primeiro-ministro, de Nero, que, recriminado pela sociedade romana, não podendo viver a sua homossexualidade, tendo que fingir ser heterossexual, acabou se perdendo na vida moral e ficou famoso por colocar fogo em Roma. Era os reis governantes do país que era, na época, referência no planeta. Cada época, uma região do planeta se torna referência. E naquela época, na antiguidade, era Roma. Então, todos se voltavam para Roma. Então, Roma representava as ansiedades do povo da época. Como hoje, os políticos brasileiros representam as nossas fraquezas morais. Eu me incomodo sempre quando eu vejo os caça-corruptos, porque, na grande maioria das vezes, sem exceção, é uma projeção. Ele está caçando ele mesmo. É aquela música do Milton Nascimento, eu, caçador de mim. Porque, na verdade, eles nos representam. Fomos nós quem votamos neles. Fomos nós quem os escolhemos. Eu sei que é duro, é mais fácil apontar o dedo. Mas a gente lembra que, quando a gente aponta um dedo, a gente aponta 3 para nós e 1 para Deus. Então, naquela época, Roma representava o grau de mediocridade, de atraso moral, de degradação moral do planeta. Para conter essa degradação, nós mergulhamos na Idade Média. Uma época em que as leis morais se assemelham à época de Moisés e se tornam rigorosas. E nós, então, vivemos uma época de domínio da culpa. E essa culpa nos perseguiu, nos preparou para a entrada no sistema capitalista. Imagina se aquela sociedade degenerada de Roma, com a expansão comercial, adentrasse o mundo capitalista sem um controle, sem uma tentativa de rédea, como nós estaríamos hoje? Graças às leis divinas, às leis de Deus, o processo histórico-cultural do planeta, a Idade Média serviu para conter, para que nós adentrássemos um mundo de liberdade, de consumo, entre eles o próprio sexo. Não obstante, passou a Revolução Industrial, nós adentramos o século XIX, o século XX, o século XXI, a era da espiritualização do ser humano, em que o Brasil se encontra como celeiro da humanidade, como pátria do Evangelho. E a doutrina espírita vem nos libertar da culpa. Esse processo que foi construído a partir de Moisés, a partir dos livros sagrados dos judeus, que nós descendemos, o Talmud, a Torá, o Velho Testamento, que fala do sexo com o pecado original. Veja que coisa mais violenta. Eu sou filho do erro, sou filho do pecado, eu já carrego isso. Então, eu serei libertado desse pecado no momento do batismo. É o que defendem as religiões cristãs, com exceção da doutrina espírita, que também é cristã.
Então, nós estamos mergulhados nesse mundo de culpa. Atravessamos várias existências, solidificando em nosso psiquismo o princípio da culpa. E aí nós vamos pesquisar o significado da palavra culpa. Culpa, do latim, significa descuido. Ou seja, eu me descuidei, eu fiz algo por descuido, que é diferente do dolo, que vem do grego isca para peixe. O que significa o dolo dentro da linguagem jurídica? O crime doloso é aquele crime em que o criminoso, o réu, ele planeja o crime. Ele tem a intenção de matar. O crime culposo é aquele em que o réu, o assassino que for, ele não teve intenção. Vamos imaginar que uma pessoa sai com um automóvel em alta velocidade e, de repente, acontece um acidente. Ele saiu com o automóvel para matar alguém? Não. Ele se entusiasmou com a estrada e pisou no acelerador. Agora, alguém que planeja um assalto a banco, que espera alguém na esquina para pegar, isso é dolo. Então, só para a gente diferenciar, e por isso que é isca para peixe. Dolo significa do grego isca para peixe. Então, eu estou planejando pegar o indivíduo. A culpa não, é descuido, vem do latim descuido. O eminente pai da psicanálise, Sigmund Freud, vai estudar a culpa a partir da presença no teatro, numa peça shakespeariana chamada A Tragédia do Édipo Rei, escrito pelo filósofo Sófocles. A Tragédia de Édipo Rei, resumindo aqui para vocês, conta a história da paixão de uma princesa, única herdeira do trono, por um plebeu, um homem que não tinha sangue azul. Como era proibido namorar com um plebeu, nós sabemos que o namoro proibido do passado, naqueles que têm os cabelos brancos, como os meus, que não ficaram brancos por causa do passe. Isso é uma coisa boa, você toma passe, o seu cabelo não fica branco. Pode ver aí que aqui na frente tem um monte de gente aqui que o cabelo não ficou branco. Você não está tomando passe. A Kátia toma, o dela não ficou, está vendo? Então, os cabelos, na nossa época, é meio velho isso, né? Na nossa época pega mal, não pega, gente? Denuncia idade. Enfim, havia aquela história, eu fico falando bobagem, acabei esquecendo aqui do que eu ia falar. Mas havia aquela história de ter um namoro proibido. Então, os pais não permitiam, e aí o casalzinho namorava escondido. O que acontecia? Gravidez. E aí, casava na polícia. A denúncia de que havia tido sexo entre os dois era a gravidez. Então, o cabra era preso, e ele, para poder devolver a honra à família, ele se casava. Aí eles soltavam ele. Vocês acreditam que existiu isso? Os mais jovens, mas que doideira, pois é, era crime fazer sexo naquela época. Então, Jocasta, a herdeira do trono, não podendo namorar com Lion, o plebeu, namorou escondido. E namoro escondido é um perigo, é mais picante do que o namoro permitido. Meus pais sempre diziam, um perigo proibir, como se você estivesse estimulando a sexualidade. E aí, a princesa procura o pai e diz que está grávida. Ela tinha liberdade para conversar com o pai. O pai disse, minha filha, você me arrumou um problema. Seu tio é doido para pegar o meu trono. Agora você vai ser mãe de uma criança bastarda, ilegítima. Seu filho nunca vai ser legitimado. E aí, o trono vai para ele, a primogenitura. E aí tiveram a seguinte decisão.
o rei disse, olha, chamou o seu melhor general e pediu que levasse a filha para o interior do reino, porque lá ela ia crescer a barriga e as pessoas não iam perceber. Quando a criança nascesse, o general deveria pegar aquela criança e jogar do precipício. Ninguém ia saber que a criança havia nascido. E disse ao general, se você não fizer isso, são os seus filhos que vão para o precipício. Então o general foi com essa missão. Jocasta teve o bebê direitinho, mas foi orientado ao general que ele não olhasse para a criança. Não podia olhar. Então teve o bebê, empacotou o bebê, botou numa cestinha, o general pegou a cestinha e foi levar. No meio do caminho, o general ouviu aquele chorinho de bebê. O bebê começou a chorar. E ele, curioso, abriu o pano e olhou para aquele rostinho rosadinho. Gente, quem olha para bebezinho, acabou, derrete. Digo isso que eu tenho 2 netos e, nossa, eu sou derretido pelos meus netos. Então, pelos meus filhos também, dos meus 5 filhos, 4 eu vi nascer, vi pequenininho. A mais velha eu não vi, porque é filha do coração, é filha adotiva, mas os 4 eu vi. E mesmo a filha adotiva, agora eu vi a netinha nascer. Fui o primeiro a ver depois dela. Vi antes do próprio pai, para vocês terem ideia de tão apaixonado que eu sou por bebê. Aí, quando ele viu aquela coisa rosadinha, ele falou, não vou conseguir jogar do precipício. Mas, por outro lado, ele pensou, se eu não jogar, os meus aqui vão para o precipício. Aí ele teve a ideia, falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou arrancar um pedaço da roupa do bebê, vou sujar de sangue e vou levar. E pegou o bebê, colocou no rio, no lago, para que alguém encontrasse aquele bebê, sem saber de onde tinha vindo. E assim foi feito. O bebê desceu, rio abaixo, foi descendo, até que, em dado momento, ele se prendeu às plantações da margem do rio, que era próximo a uma mata. Um casal que estava ali caçando, a mulher que havia se casado velha, não tinha condição de engravidar, naquela época não havia tecnologia para isso, ela então ouviu o choro do bebê. Instinto feminino é fantástico. Aí disse para o marido, tem uma criança chorando, um bebê chorando. O marido disse, deve ser gato do mato, que eles imitam bebê. Ela disse, não, é bebê, é uma criança, mulher, não tem como. Nós estamos no meio de uma mata, aqui não tem criança. Ela disse, tem, que está chorando. E aí ela foi seguindo o som e encontrou aquela coisinha linda dentro da cesta. Levaram para casa, era um presente da divindade, era um presente dos deuses para eles. E cometeram o maior erro que os pais adotivos podem cometer. Não revelaram para ele que ele era adotivo. Cresceu aquele homem bonito, grande, apaixonado pelo pai e pela mãe. Édipo era um homem zarrão. Quando Édipo completou 21 anos, ele tinha um ritual de passagem em que ele tinha que caçar sozinho. Então, ele foi para a mesma mata onde ele foi encontrado. E lá, um anjo apareceu para ele. E ele, então, ao ver o anjo, fez o que era hábito dos gregos. Nessa época, disse ao anjo, revela o meu futuro. E o anjo disse para ele, o seu futuro é que você vai transar com a sua mãe e vai assassinar o seu pai. Ele ficou assustadíssimo, ficou em pânico. Ele disse, eu não posso fazer isso com a minha mãe, não consigo pensar isso da minha mãe. Como que eu vou matar o meu pai? Tudo que eu sou, eu devo a ele. O anjo disse, é isso que vai acontecer. E quando você descobrir, você vai arrancar os próprios olhos. E uma praga vai invadir toda a cidade e vai matar todos. Édipo disse assim, diante de tanta desgraça, eu nem volto em casa. E ele não voltou em casa. Ele seguiu vida fora. Foi andando de cidade em cidade. Até que em uma cidade ele viu que havia um concurso para um homem ser rei. Ele teria que passar por esse concurso e o prêmio era casar-se com a princesa. E ele então fez o concurso e
ficou conhecido no reino, naquele pequeno reino. Onde eles passavam, dizia, aquele ali é o futuro rei. Ele vai se casar com a princesa daqui um mês. E passava e alguém dizia, o novo rei. Então ele ficou famoso. Uma das vezes que ele estava andando no reino, um homem, um morador de rua, um homem barbudo, um maltrapilho, simplesmente o agrediu. Avançou-se sobre ele e começou a agredi-lo. E os dois entraram em luta corporal. E no momento da luta, Édipo se lembrou que o pai havia lhe dado um punhal de presente. Ele então, na cintura, ele saca do punhal e enterra no coração do agressor. E o agressor tomba morto. E aí o povo disse, veja, o rei é um grande guerreiro. Ele, além de ser um rei, ele é um grande guerreiro. Veio o tempo, passou o tempo e ele se casou. As festas, todos os reis, rainhas, princesas, príncipes da vizinhança participaram dessa grande festa. Ao final da festa, o casal se dirigiu para o quarto nupcial. E teriam ali, naquela época era assim, a primeira experiência sexual. Depois de uma noite de prazer, os dois adormecem exaustos. No meio da noite, então, Édipo é despertado pela presença do anjo, que estava aos pés da sua cama. E o anjo lhe disse, seu futuro se configurou. Ele disse, não, o senhor está enganado, eu abandonei os meus pais, naquela vez que o senhor me apareceu. O anjo disse, eu não me engano, nem o tempo. Seu futuro se configurou. Ele disse, mas a minha mãe ficou para trás, aquela não era sua mãe. Aquela era sua mãe adotiva. A sua mãe biológica é essa que está aí. E apontou o dedo para a princesa Jocasta, que dormia cansada, exausta, pela noite de sexo. O seu pai? Seu pai era Laion, aquele homem maltrapilho que o agrediu, porque soube que você ia casar com a amada dele. Édipo, quando ficou sabendo da história, enfiou a mão, os dedos nos próprios olhos e o arrancou. E uma praga envolveu todo aquele reino, e todos foram mortos. E aí termina a história. É uma tragédia. É a tragédia do Édipo rei. Sigmund Freud, ao sair da peça, ele vai cunhar duas questões com relação ao Édipo rei. A primeira é que ele vai identificar na infância um momento chamado a fase do Édipo, a fase edipiana, em que a criança, dos 3 aos 5, 6 anos, o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. Essa síndrome, ou essa fase do Édipo, passada a fase, a criança descobre outra coisa, mas a imagem da mãe continua. Então, é muito comum, é muito normal o jovem casar-se com a sua própria mãe. Não aquela mãe, porque essa pertence ao pai, mas uma mulher que se pareça com a sua mãe. Geralmente o primeiro casamento é assim, o segundo, quando a pessoa consegue repensar, e ele se casa com outra, mas no geral é a mãe. E o rapaz se casa com a mãe e a moça se casa com o pai. Toda jovem procura o pai para se casar. Se o pai é problemático, ela vai se casar com um homem problemático, se ela não fizer uma análise. Por outro lado, Freud vai trazer aí a síndrome da culpa. Ele vai dizer que a culpa é a síndrome do Édipo. E a gente vai perceber no processo edipiano a sexualidade. A sexualidade é a nossa maior matriz de culpa. Por exemplo, uma paciente da minha esposa, islâmica, só para vocês terem ideia, essa amiga, que é minha amiga também, eu só conheço essa voltinha do rosto dela.
Ela está sempre de luvas, então eu não sei que cor é o esmalte que ela usa. A blusa vem até os braços, eu não sei a canela dela que cor é. Eu só conheço aquela voltinha do rosto. É uma islâmica convicta. O marido, que é meu paciente, é chefe islâmico. Eu uso aquela roupa especial com um desenhozinho na testa, os dois. Então, essa minha amiga ligou para minha esposa e disse: o mundo caiu para mim. Eu descobri que eu sou a pior mãe do mundo. Aí minha esposa disse: o que foi? Ela disse: o meu filho, lembra aquele filho que eu mais gosto, que eu mais tenho afinidade? A minha esposa disse: sim, eu sei. Então, ele confessou para mim que é gay. E é o que eu mais amo. A culpa foi minha. Eu não soube educá-lo. E a mulher estava desesperada. A minha esposa disse: ô, minha querida, isso não é problema. Isso não é um problema. É uma característica do seu filho. A homossexualidade não é algo educável. Ela é uma característica do espírito. Não é porque o menino brinca de boneca, arruma a cozinha, ajuda a mãe nos afazeres, que ele se tornou gay. Ninguém vira gay, ninguém vira lésbica. Todo mundo é. Da mesma forma como eu, por exemplo, não escolhi ser hétero, ninguém escolhe ser gay. Imagina, quando eu fiz 18 anos, eu olhei, bom, você é o quê? Você gay, você lésbica ou você é hétero? Não foi assim comigo. Não foi assim com quem é hétero. Por que com quem é gay é diferente? Ah, mas eu não aceito. Você não precisa aceitar, porque a vida não é sua, não é problema seu. Você pode compreender. E como é que a gente pode compreender? É só raciocinar. O senhor consegue entender a cabeça das mulheres? Tem algum homem aqui que entende a cabeça das mulheres? Levanta a mão. Ok? Tem alguma mulher aqui que entende a cabeça dos homens? Entendeu, gente? Se a mulher não entende a cabeça do homem, o homem não entende a cabeça da mulher, o hétero não entende a cabeça do homossexual. E o homossexual também não entende a cabeça do hétero. Então, eu tenho vivido experiências no meu consultório acolhendo essas criaturas. Um terço do meu último livro, Desafios da Alma, um terço dele são textos de reflexões no campo da homossexualidade e da bissexualidade. Então, escutando, eu tenho tentado compreendê-los, mas é outro mundo. É como quando eu escuto uma mulher. A mulher deita lá no meu divã e eu vou tentar entender o mundo dela. É a mesma coisa. Então, a gente não tem que entender, a gente não tem que aceitar ou não aceitar. Primeiro que não depende de você a condição dele. Segundo, não é educação. É uma experiência que o espírito precisa viver. Nós já vivemos, nós que somos héteros, já vivemos ou vamos viver um dia. Não há nenhum problema. Não é pecado, gente. O espiritismo destruiu o pecado. Não é um pecado original, porque não tem pecado original para nós. Precisamos atualizar o nosso psiquismo. Então, é uma culpa, como é que eu vou dizer? Uma culpa artificial. A gente já traz tanta coisa da vida passada. Joana vai dizer que as nossas neuroses são reflexos dos nossos comportamentos em reencarnações passadas. Já trazemos tantas neuroses, aí vamos acrescentar uma que não existe. Uma culpa que não existe. O pai e a mãe não têm que sentir culpa porque o filho é gay. O filho não tem que sentir culpa porque ele é gay, porque é lésbica. Não tem que sentir culpa, porque também o homossexual se sente culpado. No meu livro Terapêutica do Perdão, o último capítulo do livro é a história de um amigo de infância homossexual. A culpa que ele sente por ver o pai sofrer, porque o pai era machista. Então, são culpas artificiais que nós não temos necessidade de passar.
Porque não é a nossa responsabilidade. Não foi um descuido da mãe, não foi um descuido do pai, não foi um descuido da pessoa. Se alguém aí descuidou, foi Deus. Mas lá no livro dos Espíritos, nas primeiras questões do livro dos Espíritos, não vão ver que Deus é perfeito. Ué, se ele é perfeito, ele não descuida. Se ele descuida, tem alguma coisa errada. Então ele não é perfeito, ele não é Deus. Olha como que a gente às vezes não para refletir. E aí cada ser humano vai construir o seu próprio destino. Questão 200 e o livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec, o mesmo espírito que encarna em corpo de homem, reencarna em corpo de mulher? Aliás, não, a 200 diz assim, tem sexo os espíritos? Olha a resposta dos espíritos, não como imagineis. No mundo dos espíritos, o que vale é a energia. Aí Allan Kardec insiste na 201. O espírito que encarna em corpo de homem é o mesmo que encarna em corpo de mulher? Os espíritos respondem, assim ou é. Então é a experiência. Então na encarnação a gente é homem, depois a gente precisa viver a experiência da mulher, vamos nascer mulher, vamos precisar ver a experiência da homossexualidade, da bissexualidade, são experiências reencarnatórias que o espírito precisa passar. E essa experiência é definida antes dele reencarnar. Prova disso é que os pais de gays são o quê? Héteros. Se fosse educável, eles seriam héteros. Os filhos de gays são o quê? Héteros. Olha que interessante. Eu tenho um amigo que é gay, casado com outro homem, tem 2 filhos biológicos, porque pela discriminação ele tentou, casou, tentou viver uma vida hétero. E dessa tentativa nasceram 2 filhos, todos 2 héteros. E ele é gay. Então, são culpas artificiais. Culpas que não têm nada a ver conosco. É como se a gente pegasse um saco de brita na rua, botasse nas costas, levasse para casa, sem saber o que vai fazer com aquele saco de brita. Primeiro, o saco de brita não é meu, depois eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Então, para que eu vou levar para casa? Deixa na rua, para quem precisar. Então, são culpas artificiais. Então, nós vamos lembrar, vamos ver com Édipo, com a experiência de Piana, do complexo de Édipo, de Freud. Primeiro, a culpa é um erro consciente. Não é. Isso é o que caracteriza a culpa. A gente diz assim, se eu soubesse, eu não teria feito. Provavelmente aqui na plateia, na internet, tem alguém que cometeu um aborto, que é crime, de acordo com o princípio espírita. E eu digo alguém, porque o homem também comete aborto. Ele não vai parir, mas ele vai cometer quando ele é conivente, às vezes dá ideia para a esposa ou namorada fazer o aborto. Ou fica quieto, calado, como de forma covarde. Quando você não se define, você definiu a decisão. Então, essas pessoas sairiam da reunião inconsoladas, porque elas cometeram um crime. Mas o que essas pessoas diriam? Se na época eu fosse espírita, ou se eu tivesse a consciência que tenho hoje, eu não teria feito. Não é assim que dizemos? Isso é a culpa. Eu não fiz por mal. Eu fiz sem intenção. Eu fiz por descuido. Não fiz por querer. Descuidar quer dizer não cuidar, ou ficar sem cuidar, por descuido. Por isso que fizemos. E aí Deus vai nos punir rigorosamente? Não. E aí nós começamos a nos julgar. Então, uma característica da culpa é o julgamento, o auto-julgamento. Eu diria mais. E Jesus diz assim, não julgueis. Aí vocês podem pensar, Jesus disse, não julgueis o outro. Não, ele não falou o outro. Aliás, não é Jesus, está nos 10 mandamentos, nas leis divinas. Não furtar, não julgar, não cometer adultério. E aí, não é o outro, não julgueis, nem o outro, nem a você mesmo.
Pior que a gente não julga, a gente se condena. A gente busca mecanismos de punição, de sabotagem. Nós nos sabotamos. Não, eu não mereço. Não é assim que a gente faz? Chega na hora de fazer a entrevista para o trabalho, a gente fica tremendo, fica gaguejando. Chega na hora de passar para uma profissão que vai ganhar um pouco mais, a gente fica despotencializado, desanimado. O que é isso? Autossabotagem. Por quê? Culpa. Culpa. A culpa faz isso. É a autopunição. E aí é interessante que o culposo parece que ele é bonzinho. Parece que ele é humilde. Mentira. Culposo é uma pessoa orgulhosa. Quando nós sentimos culpa, nós estamos brincando de ser Deus. Ora, se eu cometi algum crime, quem vai julgar é a justiça. Se ela entender que eu sou culpado, ela vai definir a pena e não eu definir. Vocês já imaginaram se o Eduardo Cunha, ele fosse o juiz de si mesmo? Ele definisse a pena para ele mesmo? Não. O Eduardo Cunha, a Dilma Rousseff, ou 105 políticos condenados pela Lava Jato, imagina se eles próprios julgassem a si mesmos. Não é assim. Quem julga é o juiz. Quem define é o juiz. Pode inocentar ou pode condenar. Então não podemos ser juízes de nós mesmos. Se você errou, se você maltratou, se você fez alguma coisa com seu pai enquanto você era criança, a gente faz isso com os filhos. Qual pai e mãe que pode levantar a mão e dizer que nunca exagerou, nunca passou da conta, nunca cometeu algo que se arrependesse com os seus filhos? O que você pode fazer? Agora são 10 para as 10. Aquele relógio tem um problema sério. Toda vez que eu venho aqui, é essa palhaçada. Ele fica rodando direto. Eu não entendo. O ponteiro de minuto fica aparecendo de segundo. Tem que conversar com o vigília para ele consertar aquele relógio. Então, de acordo com o relógio da sociedade, são 10 para as 10. 9h50. Aí eu vou combinar com você. Vamos fazer o seguinte? Vamos fingir que a gente não escutou nada e vamos começar a palestra de novo, chamar a moça para fazer a leitura preparatória, para me dar aquele abraço carinhoso de novo, até para aproveitar o abraço carinhoso. Dá para fazer isso? Não dá. Não dá para a gente voltar o ponteiro do relógio. Não dá para a gente voltar o tempo. O que nós temos que fazer? Nos render à nossa pequeneza. E sabe por que a gente não admite errar? Porque nós nos achamos a última bolacha do pacote. Eu sou espírita e come... Não, você não é nada. Chico Xavier dizia que ele era o cisco. E se o Chico Xavier era o cisco, o que eu sou? Me fala. Eu nem existo, então. Então, a nossa mania de grandeza. Mas eu não podia. Por que você não pode? Quem é você? Está parecendo aquela frase, né, quando alguém nos afronta e fala assim, você sabe com quem você está falando e não fala assim com as pessoas? Olha como é que nós somos orgulhosos. Um dia que alguém me perguntar isso, eu vou dizer, eu sei, com um ser pequeno, minúsculo, um verme, quando comparado a Deus. Aí o cara vai partir para cima de mim. Então, nós achamos que nós somos muita coisa. Mas eu sou um palestrante daí. O que diferencia o palestrante de quem está sentado é que ele preparou o estudo, mas ele precisa da lição, como todo mundo. No Espiritismo não tem sacerdócio, eu não sou sacerdote, eu não tenho paramento. Então nós somos pequenos, nós erramos, gente, precisamos errar. Errar faz parte do caminho. É uma letra de música juvenil espírita. Eu errei. Eu errei, digo assim, ó, errei, acordei com o pé trocado, a mulher dormiu de calça, então eu acordei bravo, desequilibrado, obsidiado, e errei com você. Você me desculpa?
Aí tem pessoa que fala, eu não desculpo. Eu digo, problema seu, eu já me desculpei. Vou caminhar em paz e você vai ficar com seu conflito aí, sua tonta. Então, quem fica com o conflito é quem guarda. Liberta-se. Mas Aloísio, diz uma amiga evangélica, Aloísio, mas isso é um estímulo ao erro. É fácil, a pessoa erra, se perdoa, e vai continuar errando, porque para vocês espíritas nem existe o inferno. Eu não sei se vocês sabem, mas Allan Kardec destruiu o inferno, gente. Então, qualquer coisa que vocês tenham feito, pode ter certeza que vocês não vão para o inferno. E daí? Entendeu? Já tirou o inferno, que é o pior. O grande medo nosso na Idade Média era encontrar com o demônio, com aquele garfo de 3 pontos que a gente ficava com medo de espetar o nosso traseiro. Não tem diabo. Nem o tridente. E a pessoa olhava assim, os homossexuais serão os primeiros a levar uma espetada. Será? Olha quanta bobagem a gente alimenta. A doutrina espírita é uma doutrina da razão, do bom senso. A gente precisa refazer as nossas reflexões, tirar a ideia medieval. Mas Aloísio, ele está pecando. Que pecando? Não existe pecado, meu querido. Mas ele não vai ter filho se tiver sexo. Tem um monte de gente hétero que não tem filho, tem um monte de gente gay que tem filho. Então a gente cria umas bobagens. E isso vai preenchendo e isso nos adoece. Eu disse ao Vigílio que eu vou ter que sair correndo antes da prece, porque hoje à tarde eu tenho que fazer um seminário da Joana de Ângeles, lá em Guarapari, de 4 horas, em que eu vou falar das neuroses, das doenças do corpo e da alma, do corpo e da mente. As nossas doenças, todas as nossas doenças, sem exceção, são causadas pela culpa, pela mágoa. Porque a gente se acha a última bolacha do deserto, do pacote. Aquele último pedacinho de chocolate, imagina, comprando aquele chocolate Talento da Garoto, que a Garoto está patrocinando a minha viagem. Então, aquele último pedaço de chocolate da Garota, e você, quando você vai comer, aí a pessoa com aquele olho piedoso para você, piedoso, como diz lá em Minas Gerais, olhando para você, tipo assim, me dá um pedaço. Aí você fala para a pessoa, aceita. Doido que a pessoa diga não, e torcendo, né? Tem um infeliz que fala, aceita, te arrebenta, né? Então, nós nos achamos aquele último pedaço de chocolate, a gente acha importante. A gente acha. As pessoas diziam para o Chico, nossa, Chico, você é tão bom. Ele dizia, você me vê como eu devo ser. Por que ele saía fora? Porque o orgulho nos faz mal. E o culposo, ele é um orgulhoso. Ele quer se punir. Acabou. Uma companheira lá na Itália falou para mim, eu cometi 8 abortos, Aloísio, eu não valho nada. Eu digo, se você está dizendo que você não vale, é porque você não vale mesmo. Eu digo, querida, você está aqui no Espiritismo, você está se esforçando, você é evangelizadora, você tem filhos, você está cuidando para... Mas e aquelas mortes? Entrega para Deus, Deus vai dar o jeito dele. Não é com você. Não estou dizendo, então eu estou perdoada? Não, eu não tenho esse poder de perdoar e não perdoar. Quem tem que fazer isso é você. Deus não vai te perdoar porque ele não se sentiu ofendido com você. É a lei que vai agir. Quem sabe na próxima encarnação você vai nascer na favela e vai ter 8 filhos lá. É um mecanismo de resgate. Mas nessa não dá. Porque eu já tenho 55, como é que eu vou ter 8 filhos? Pois é. Entrega para Deus. Deixa com Ele. Quando a gente não dá conta das coisas, temos que entregar para Deus. É para isso que serve Deus. Senão não tem graça. Né? Que graça tem? Ter um Deus que faz as coisas que você já resolve. Deus, não precisa não, deixa que eu resolvo aqui. Então não precisa de Deus. A culpa gera medo. Começamos a ficar com medo de errar naquele aspecto. Paralisa, a culpa paralisa. Por isso é importante a gente se perdoar. As mães culpadas, elas fazem uma coisa terrível.
na educação. As mulheres separadas, os homens, eles são mais frios nisso. O homem na separação, geralmente, ele é descartável. Na maioria das vezes, ele se separa da mulher e dos filhos. É um pilantra, a maioria dos homens. Tem as exceções, mas a maioria. As mulheres não, elas ficam com a cria. E aí elas se sentem culpadas. E elas ficam se perguntando, será que o casamento não deu certo, foi por minha causa? Quem sabe se aguentasse mais 2 surras do meu marido, ele teria ficado. Porque, afinal, não doía tanto tomar uma surra de vez em quando. Entenderam? Umas doideiras. Seu marido te bate, separa dele, vai na delegacia, dá queixa, liga, diz que 180 ou 100, sei lá, e manda prender lá. As delegadas femininas adoram homem bravo assim para lidar com eles. Então você separou porque o cara não presta, é por isso. E aí ela se sente culpada, porque a criança sente falta. Porque a criança precisa de pai e mãe. E o pequeno não sabe. Não sabe que o pai é um canalha. E fala, mamãe, cadê papai? E aí a mulher sente uma culpa desgraçada. E ainda, gente, ela tem que trabalhar para sustentar o pequeno, porque o infeliz do ex-marido não quer nada com a Voz do Brasil. Aí sabe o que ela faz para compensar a ausência dela? A culpa que ela sente? Ela dá presente. Ela compra as coisas mais caras para o filho. E aí ela ensina para o filho que toda vez que ele se sentir culpado, ele pode compensar com coisa material. E aí ela ensina para o filho que afeto é palpável e é comprável. É só você ir no shopping. Tudo isso é a culpa que faz. Então, se você é mãe, você precisa trabalhar, não se preocupe, seu filho vai compreender. Talvez não compreenda agora, porque é pequenininho. Mas, gente, é tão lindo quando eu escuto no consultório o paciente dizer, minha mãe era uma heroína. Meu pai abandonou minha mãe com tantos filhos, e ela trabalhou sozinha para honrar esses filhos. Olha que coisa linda. Você não precisa dar presente material a ele. O maior presente que você pode dar, você dá, que é o afeto, que é a sua presença. Então, a gente faz essa reflexão porque as mães, em geral, elas têm esse problema da compensação. Eu me lembrei de uma história de uma paciente, que a gente conversava sobre culpa, e ela disse assim, eu disse, você sente culpa pelo seu... Não, ela me contou, Heloísio, eu tô me sentindo culpada. Não é culpada, é compaixão. Eu digo, mas como assim compaixão? O meu ex, que era cachaceiro, mulherengo, tolerei ele durante 20 anos fazendo bandalheira, separei dele. Aí ele se casou de novo. E agora, a segunda esposa quer separar dele. Eu digo, lógico, você acha que ela é tão tonta quanto você, de aguentar 20 anos? Ela quer separar logo. Ela disse, pois é, mas agora estou me sentindo culpado, porque aqui será dele agora se ela separar. Eu digo, mas você não é ex dele? Ela disse, sou, mas eu estou sentindo compaixão. Isso não é compaixão, isso é culpa. Isso é culpa. Você ainda está casada com ele na sua cabeça. Ele é um bígamo. Só que ele não sabe disso, mas ele é um bígamo. Ela disse, por quê? Eu digo, porque você é casada com ele, você é igual aquelas mulheres do Oriente Médio, que casam 10 com o mesmo marido e aceita, você ainda aceita. Você está magoada, está chateada porque a outra esposa vai separar dele. Sabe o que é isso? Diz para ela. Isso é posse. Isso é controle. A culpa normalmente, ela é um sintoma que denuncia alguma outra coisa dentro de nós. Quer dizer, você, no processo de casamento, construiu um espaço de codependência, você ficou dependente dele, ele se tornou o seu objeto de evolução, não é assim que a gente fala? Meu marido me ajuda a evoluir. Eu tenho que tolerar, eu tenho que perdoar, e a gente se acostuma com isso. Então, na verdade, ali, o que ela tinha ali? Um controle. Que relação ela construiu com ele? Relação de mãe e filho. É um filho dela. Falei, você é a sogra
que está com medo da nora largar seu filho problemático. Que é assim que as mães falam. Graças a Deus que eu achei uma pobre coitada que vai encaminhar esse infeliz que eu não dou conta. Então, toda vez que a mulher quer separar de um homem problemático, a primeira a ficar brava é a sogra, fica magoada com ela. Que a sogra entregou, falou, Jesus, cumpri a minha missão, agora está na mão dela aqui. É ela que vai carregar essa cruz, passa a cruz para outra. Eu digo, você está se comportando como mãe dele, não como esposa. Que nem esposa você é. Aliás, o que ele é seu? Ele é meu ex, ele é nada seu. Não, para com esse negócio de meu, não é seu. Ele é nada para você. Ele é pai das suas filhas. Agora, de você não é nada. Então, esconde ali o quê? O controle. Então, a gente se sente culpado para a gente continuar controlando. Continuar na nossa infância moral. Jesus lidava bem com a culpa. Dava bem. Ele disse assim, aquele que mete comigo a mão no mesmo prato, este há de me trair. Para quem que ele estava falando, gente? Para Judas? O que vocês acham? Quantos Judas nós temos aqui? Eu não, Luiz, não é assim. Alguém vai levantar, vai bater no peito assim, menos eu. Vocês sabiam que Pedro fez desse jeito também? Aí Jesus falou, você não vai me trair, mas você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ou seja, você vai me trair 3 vezes, seu bobo. Você deixar de ser tonto e aceitar o que eu estou dizendo. Porque, na verdade, Jesus estava dizendo para nós que nós traímos, que nós negamos, todos nós. E quem? Aquele que come no mesmo prato. A gente trai as pessoas que nós mais amamos. Por isso gera culpa. Mas ele fala isso para nós. E é incrível que todos os apóstolos diziam, porventura sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Judas fala, sou eu, Rabi? Ele fala, tu o dizes. É você que está dizendo, não estou falando nada, não estou te acusando. Então ali está denunciando, todos nós vamos errar, todos nós vamos falhar, todos nós vamos trair, mas eu não quero trair, e daí? É a sua natureza. Você vai trair, vai se perdoar, vai aprender, porque dói quando a gente trai, aí a gente vai aprender que não pode fazer isso. Mas é só com o erro que a gente aprende. É como a criança na escola. E aí, nós vamos ter 2 comportamentos bíblicos. O primeiro deles, o comportamento de Judas. O que Judas foi? O que ele fez? Ele foi orgulhoso, ele brincou de ser Deus. Foi lá e se enforcou. É típico do orgulhoso. Ele deve ter pensado, eu, Judas, um dos 12, eu não podia. Quem disse que não podia? Esse negócio de podia nem deveria existir. Que é um verbo que não está no passado, não está no futuro, não está no presente. Eu não podia, eu não devia, eu não queria. Não, eu não quero, eu não posso, eu não devo. Isso se encaixa. E não devia. E aí, o segundo comportamento, gente, o comportamento de Pedro. Que se perdoou e serviu. Gente, Pedro, quando ficou velho, Pedro era tão amor que as pessoas, só de tocar na sombra projetada pelo corpo do Pedro, elas se curavam. Traduzindo para o Espiritismo, só de tocarem na aura de Pedro, elas se curavam. Vocês sabiam que Pedro foi crucificado? É o único, foi crucificado. Não pelos judeus, mas pelos romanos. Quando o imperador romano decretou a crucificação do apóstolo Pedro, ele diz assim, eu não aceito. O imperador não entendeu nada, aliás, eles nunca entendiam nada, porque o comportamento cristão era muito estranho. O cristão ia para a arena ser devorado por leão, cantando e sorrindo. E aí o imperador disse, eu não aceito. Como é que você pode dizer isso, cristão?
Pedro falou, eu não aceito ser crucificado. Mas você não tem escolha. Você vai ser crucificado e ponto final. Então Pedro, quando percebeu que não tinha jeito, ele falou assim, olha, a cruz, antes de Jesus, era símbolo do crime. Depois do Senhor, é símbolo de luz. Eu não mereço tamanha luz. Eu não tenho merecimento para ser crucificado como meu Senhor. E o imperador disse, você vai ser crucificado sim. Ele disse, então só se for de cabeça para baixo. Então Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Isso está muito bem retratado na música Pedro, da dupla Tim e Vanessa. Até vou aproveitar para um comercial. Tim e Vanessa estará em Guarapari, dando um show no dia 15 de outubro, dia do professor. É um sábado. É a dupla mais famosa, dupla espírita mais famosa do Brasil, vocês sabem disso. Só canta sobre a vida de Jesus. Está lá a música, Pedro. Só se for de ponta cabeça. Bom, como o relógio não me perdoa, né? Então, meus amigos, nos perdoemos. Levemos a vida com leveza. Nos permitamos errar. Olhemos para o outro com mais compaixão, porque como a gente é muito rigoroso conosco mesmo, a gente acaba sendo rigoroso com o outro. Quando a gente relaxa a vigilância conosco, aí a gente olha para o outro com mais leveza, porque a consciência cobra, sem vergonha, quer dizer que você pode, o outro não pode, a consciência da gente cobra. Então relaxemos, entreguemos para Jesus e nos esforcemos. Esforço é diferente de não querer errar. Eu vou me esforçar para não errar. Mas pode ser que eu erre. Portanto, pode ser que eu maltrate alguém aqui do salão. Pode ser que eu não reconheça quando passar pela rua. E vocês vão ter que me perdoar. Agora, se não me perdoarem, pode ter certeza, eu me perdoo sempre. Porque senão eu não prossigo. Senão, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu tenho que me perdoar. Aí, quando eu erro, eu falo assim, Jesus, quando eu puder, manda a conta para mim, mas eu preciso continuar. Porque ele manda a fatura. Se ele perceber que é muito pesado, ele parcela em suaves prestações. Mas que manda a conta, manda. A gente erra, a gente responde. Mas no tempo de Deus e não no nosso. Ele não sabe. Entendeu, gente? Tem erros nossos, só fica para a próxima mesmo. Tem uns que dá para ser nessa. Então, viva a vida com leveza. Diga assim, meia culpa, meia máxima culpa, mas eu vou continuar no bem. Vou continuar servindo. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz. E não por ser santo. Pelo esforço que ele faz. Pela transformação provocada por esse esforço. Espírita não é santo, mas está a caminho da santidade. Quando a gente tiver dificuldade de perdoar, de nos perdoar, de perdoar o outro, quando a vida se nos tornar pesada, aí eu gosto de lembrar do João Cabete, no diálogo com Jesus. Vem, Jesus, vem, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra. Esse chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e espalhando dores. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras. As crianças pedem pão. E nos lares, pai e mãe lutam como feras. Vem, Senhor. Vem reflorir o caminho. Vem, Senhor. Vem perfumar os nossos corações. Perfumar com a calma. Perfumar com a leveza.
perfumar com perdão, vem perfumar os nossos corações. Vem, Senhor. Vem nos fazer aprender com a dor e calar os canhões. Vem, Jesus, com seu amor tão profundo. O amor pelos homens, pelas mulheres, pelas lésbicas, pelos gays, pelos heterossexuais, pelos bissexuais. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo. A gente não tem noção. O amor de Jesus é muito profundo, muito. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Ilumina, Senhor, a nossa consciência. Ilumina, Jesus, a nossa consciência. Tira essas pedras que estão aqui desde a Idade Média. Arranca da nossa mente essas pedras. Ilumina, Senhor, a nossa consciência. E só assim, será feliz o mundo. Muita luz, muita paz, meus amigos. Muita paz aos amigos aí da